Existe um momento na vida de toda pessoa que marca uma cicatriz invisível. Imagine que você está no seu quarto, véspera da prova mais importante do semestre. São 3 da manhã. Suas páginas estão cobertas de marca-texto amarelo, verde, rosa. Seus resumos ocupam dezenas de folhas. Você releu o material 5, 6 vezes e agora sente-se preparado, confiante e até orgulhoso dessa dedicação. Mas no dia seguinte, você olha para a primeira pergunta da prova e sua mente congela. Tudo que parecia tão claro na véspera agora dissolve como névoa. Você reconhece as palavras, lembra vagamente dos conceitos, mas não consegue conectar, aplicar e responder com clareza. Saindo da sala, você cruza com aquele colega que sempre parece estudar menos, que não faz resumos coloridos, que não destaca livros inteiros e que não passa noites em claro. Mas mesmo assim, se sai muito bem em qualquer prova. E você se pergunta, com aquela mistura de frustração e confusão: o que ele faz que eu não faço? Imagine que a mente humana seja como um cofre sofisticado, onde a maioria das pessoas passa anos tentando abrir esse cofre com ferramentas erradas. Machados quando precisam de chaves precisas, ou força bruta quando precisam de delicadeza. Em média, 90% das pessoas passam a vida inteira usando métodos de aprendizado que são cientificamente comprovados como inferiores. E talvez você esteja nesse cálculo, confundindo fluência com maestria e familiaridade com conhecimento real. Mas fique tranquilo, porque os próximos minutos vão mudar completamente a forma como você absorve as informações. E você vai descobrir técnicas baseadas em mais de 30 anos de pesquisas científicas que fazem seu cérebro trabalhar de uma forma que 90% das pessoas nunca experimentou. Você já teve aquela sensação estranha de encontrar alguém na rua e ter certeza que conhece, mas não conseguir lembrar o nome ou onde se conheceram? Você reconhece o rosto, se sente familiar, mas quando tenta acessar informações mais profundas, você dá de cara com um vazio. É exatamente isso que acontece quando você estuda do jeito que sempre te ensinaram. Você conhece esse tipo de pessoa? Aquela que transparece ser alguém totalmente exemplar, com cadernos organizados, resumos impecáveis e que é confiante, dizendo que sabe tudo? Bom, essa mesma pessoa, quando é questionada para explicar e aplicar tudo aquilo que sabe, se depara com a mente como se fosse uma lousa em branco. Peter Brown, em seu livro Make It Stick, chama essa armadilha de ilusão da fluência. Segundo ele, quando você relê o mesmo texto várias vezes, seu cérebro desenvolve familiaridade, não domínio. É como confundir o reconhecimento do rosto de alguém na rua com o conhecimento íntimo de sua personalidade. Você tem a impressão de familiaridade com a informação, mas não a domina de fato. Em um estudo em Cal Poly, pesquisadores fizeram um experimento fascinante com jogadores de beisebol. Eles dividiram jogadores de beisebol em 2 grupos para aprender a rebater diferentes tipos de bola. O primeiro grupo praticou do jeito óbvio: 15 bolas curvas seguidas, depois 15 rápidas, depois 15 lentas. O segundo misturou tudo aleatoriamente. Resultado? Durante o treino, o primeiro grupo parecia melhor. Mas no teste real, o segundo grupo foi muito melhor na competição. Por quê? Porque o primeiro desenvolveu fluência temporária e o segundo desenvolveu o que os pesquisadores chamam de maestria adaptável. Agora pense, quantas vezes você estudou algo, se sentiu confiante, mas esqueceu tudo dias depois? Reflita sobre isso. Está na hora de você ouvir uma verdade. Reler é preguiça mental disfarçada de produtividade. O verdadeiro aprendizado acontece quando você fecha o material e força sua mente a recuperar a informação do nada. Quer um exemplo disso? Compare 2 pessoas. A primeira sempre escolhe o caminho fácil. Pega a matéria tranquila, professor de boa, estuda só o básico.
tira nota boa e tem uma vida sossegada. A segunda faz diferente. Escolhe prova difícil, curso puxado, se mete em problema que dá dor de cabeça. Não tem um processo fácil, mas ela dá um jeito e consegue se virar. Anos depois, quando aparecem os primeiros desafios de verdade no trabalho, duas coisas acontecem. A primeira não sabe por onde começar, mas a segunda já está acostumada a quebrar a cabeça. Ou seja, não é sobre ser mais inteligente, é sobre ter se preparado antes. John Dunlosky, um dos maiores especialistas em técnicas de estudo do mundo, passou décadas analisando métodos de aprendizado. Sua conclusão é devastadora. Marcação de texto e releitura estão entre as técnicas menos eficazes que existem. E, para te falar a verdade, elas podem reduzir drasticamente a sua expertise ao longo do tempo. A técnica que realmente funciona chama-se recuperação ativa, ou efeito do teste, que funciona assim: depois de ler o capítulo de algo, feche o livro. Pegue uma folha em branco e escreva tudo o que consegue lembrar sobre o que você leu. Cada vez que você força sua mente a buscar uma informação na memória, você está literalmente reforçando a criação de novas conexões neurais. Como diz Robert Bjork em seu conceito sobre dificuldades desejáveis, obstáculos intencionais tornam o processo de aprendizado mais custoso no momento, mas multiplicam os resultados do fim. Quando foi a última vez que você escolheu o caminho mais difícil para aprender alguma coisa? Diz aqui embaixo nos comentários. Se abarrotar de conteúdo é um suicídio para sua mente. Imagine que você é o Carlão, um cara que tem um ritual sagrado de maratonar estudos antes de qualquer prova. Esse ritmo começa na sexta-feira, após o expediente, e se estende até a madrugada de domingo. Trancado no quarto, ele se cerca de pilhas de livros, litros de café e uma determinação inabalável. Sem descanso e ligado no 220, Carlão se sente um guerreiro acadêmico. E na segunda-feira, ele acorda exausto, mas confiante. Afinal, como poderia falhar depois de passar mais de 20 horas seguidas de estudo focado? O tempo passa. 3 semanas depois, Carlão precisa colocar em prática o que aprendeu, mas a mente dele simplesmente apaga. Ele não lembra de nada e fica com a sensação como se nunca tivesse tocado em um livro. Mas o que acontece é que Carlão não sabia que estava lutando contra uma lei da mente humana implacável: a curva do esquecimento de Hermann Ebbinghaus. Desde 1885, Ebbinghaus descobriu que a nossa mente é evolutivamente programada para descartar informações que não parecem importantes para a vida. E desde então, centenas de estudos confirmaram. Quando você espaça revisões, você força seu cérebro a trabalhar mais para recuperar informações que querem começar a se apagar. E é nesse reforço extra que se consolida a memória de longo prazo. Quando você martela um assunto por horas seguidas, você está sinalizando para o seu cérebro o seguinte: isso é importante apenas agora, nesse contexto específico. Mas quando você revisita o mesmo assunto em intervalos espaçados, dias ou semanas depois, você está sinalizando: isso é importante em múltiplos contextos, em diferentes momentos da vida. Nate Cornell provou isso em seus experimentos. Ele viu que estudantes que espaçavam revisões superavam consistentemente aqueles que concentravam o estudo, mesmo usando menos tempo total. Logo, o segredo não é estudar mais, é estudar entendendo seu ritmo de forma inteligente. Quantas vezes você ficou frustrado por esquecer algo que tinha decorado perfeitamente na véspera? Bagunce sua mente de propósito. Isso parece contraintuitivo? Sim, mas eu vou te explicar. Imagine que hoje alguém está aprendendo a dirigir. No método tradicional, essa pessoa passa uma semana inteira só treinando estacionar. Depois,
uma semana conhecendo o trânsito e mais uma semana só em subidas. No método intercalado, essa pessoa ainda hoje treina estacionamento, amanhã pega estrada, depois testa a subida e vai misturando os desafios. E aí, me diz, quem você acha que aprende de verdade mais rápido? A intercalação é uma das descobertas mais revolucionárias da ciência do aprendizado, porque ela mostra que, em vez de estudar um assunto até o esgotamento, você deve misturar diferentes tópicos ou tipos de problema na mesma sessão, para que você produza a aprendizagem mais robusta e transferível. Mas por que funciona? Porque quando você pratica apenas uma habilidade por vez, seu cérebro entra em piloto automático. Mas quando você mistura habilidades, você força sua mente a identificar constantemente qual ferramenta usar para cada situação. E é essa discriminação ativa que desenvolve a expertise real. Robert Bjork demonstrou perfeitamente isso em seus estudos. Ele diz que quando você mistura assuntos, força seu cérebro a constantemente reativar e diferenciar conhecimentos. É como fazer sua mente malhar com pesos variados em vez de fazer sempre o mesmo exercício. E o que de fato você deve tirar sobre tudo isso? Você deve compreender que a intercalação prepara você para o mundo real, onde problemas não vêm organizados em capítulos, onde você precisa diagnosticar a natureza do desafio antes mesmo de começar a resolvê-lo. Se você está aprendendo com esse vídeo, não esqueça de deixar seu like, porque agora eu preciso te falar sobre o limbo de ensinar para aprender, que também influenciam tudo isso. Richard Feynman, um dos físicos mais brilhantes da história, tinha uma técnica simples para testar se realmente entendia algo. Tentava explicar para uma criança de 5 anos. Se conseguisse, ele dominava o conceito. Se não conseguisse, voltava a estudar. Essa é a essência da elaboração do aprendizado. Traduzir conhecimento em suas próprias palavras. Conectar o que já sabe e criar exemplos pessoais. Barbara Oakley, em Learn How to Learn, chama isso de transformar conhecimento passivo em ativo. Quando você apenas consome informação, ela fica superficial e desconexa. Mas quando você força-se a reformular, explicar, conectar, você está literalmente construindo uma rede neural mais rica e interconectada com aquilo que você já sabe e com o que você está aprendendo. Pesquisadores descobriram que estudantes que passavam apenas 10 minutos no final de cada aula escrevendo o que aprenderam com suas próprias palavras, superavam colegas que revisavam as suas notes por 30 minutos. E isso mostra o potencial de colocar em prática a elaboração ativa. Mas como você de fato pode fazer isso? A elaboração não é fazer resumo. É um processo de questionamento ativo. Como, por exemplo, por que isso é verdade? Como isso se conecta com X? Que exemplo da minha vida ilustra isso? Se eu fosse ensinar isso para alguém, como começaria? Esses questionamentos são essenciais para conectar contextos e adaptar explicações para diferentes tipos de pessoa. Mas agora me diz, você consegue explicar o conceito mais importante que aprendeu hoje como se fosse para uma criança? Torne-se CEO da sua própria mente. Imagine um CEO que nunca analisa relatórios da empresa, que nunca monitora performance e que nunca ajusta estratégias baseado em dados. Se for parar para pensar estatisticamente, essa empresa irá falir rapidamente. E você sabia que é exatamente assim que a maioria das pessoas trata seu próprio aprendizado? Metacognição é consciência e controle dos seus próprios processos mentais. É ser simultaneamente o estudante e o professor, o atleta e o técnico. John Dunlowski descobriu que estudantes com habilidades metacognitivas fortes consistentemente superam aqueles com habilidades fracas, independentemente do QI inicial. Mas por quê? Porque eles desenvolvem a capacidade de monitorar se realmente está aprendendo
ou se está apenas ganhando familiaridade. Selecionar estratégias apropriadas para diferentes tipos de conteúdo. Regular comportamento baseado em feedbacks reais e não em sensações enganosas. Identificar quando está usando técnicas ineficazes e mudar de curso. Pessoas com metacognição fraca acham que marcação de texto funciona, porque se sentem ocupadas e produtivas. Pessoas com metacognição forte testam objetivamente se a técnica resulta em retenção durável. É como a diferença entre um piloto que voa apenas por sensação versus um que constantemente monitora instrumentos, ajusta rotas baseado em dados reais, antecipa turbulências antes que se tornem perigosas. Desenvolver metacognição é aprender a fazer as perguntas certas. Realmente domino isso ou apenas reconheço? Esta técnica está funcionando ou só parece funcionar? Como posso testar minha compreensão objetivamente? Você consegue identificar quando está apenas se enganando sobre o que aprendeu? Fale sobre isso nos comentários. Agora que você conhece a ciência por trás de como ser mais esperto que 90% das pessoas, vamos traduzir todo esse processo de aprendizagem para a prática real. Imagine sua rotina de aprendizagem atual como um programa de exercícios ineficaz, onde você gasta muito esforço e tem poucos resultados. As técnicas a seguir são como descobrir exercícios que multiplicam seus ganhos por 3 vezes. Para vocês estudantes, substituam marcações de texto e as releituras por autotestes frequentes. Por autotestes semanais, espaçando suas revisões ao longo de semanas e não horas. Misture assuntos em cada sessão de estudo e se force a explicar conceitos com suas próprias palavras antes de verificar se acertou. Para vocês profissionais, aplique intercalação alternando entre projetos diferentes. Use recuperação ativa ao tentar lembrar insights de reuniões sem consultar notas. Pratique a elaboração conectando novos aprendizados com experiências passadas. Para você que se acha autodidata, crie dificuldades desejáveis, testando-se antes mesmo de estudar um tópico. Distribua aprendizado ao longo de meses, não dias. Desenvolva representações mentais procurando padrões e conexões entre áreas diferentes. A chave é começar pequeno, mas consistente. Em uma sessão de 20 minutos usando essas técnicas, você supera 2 horas de métodos tradicionais. Se você implementasse apenas uma dessas técnicas nos próximos 30 dias, qual escolheria? Bem, se você chegou até aqui, isso te coloca entre os 10% que buscam excelência real em vez de conforto ilusório. Mas conhecimento sem aplicação é entretenimento intelectual. A verdadeira transformação acontece quando você fecha esse vídeo e implementa. Visualize-se daqui a 6 meses, enquanto outros ainda destacam livros, fazem resumos coloridos e vivem com a sensação de que sempre tem alguém mais esperto que eles. Você terá desenvolvido capacidades de aprendizado que parecem até sobrenaturais. Não porque você é mais inteligente, mas porque você dominou a ciência de como a mente realmente aprende. Nesse exato momento, deixo nas suas mãos o mapa da aprendizagem, onde 90% das pessoas não sabem como navegar, não por falta de capacidade, mas por apego a métodos familiares que sabotam o seu próprio potencial, o tempo interior. Se esse vídeo despertou em você uma nova perspectiva sobre aprendizado e te mostrou de que forma você pode ser mais esperto que os outros, deixe seu like e se inscreva no canal. Nos comentários, escreva "Quero voar alto" se você está pronto para implementar pelo menos uma dessas técnicas nos próximos 7 dias. Até o próximo vídeo!